Instalivros apresenta Jony Ive, o gênio por trás dos grandes produtos da Apple. Leander Kahney. Neste livro, o autor conta a vida do designer mais famoso do mundo. Junto de Steve Jobs, Jony Ive viria a desenvolver os produtos mais tecnológicos e desejados de todos os tempos, como o iMac, iPod, iPad, iPhone, dentre outros. O livro conta a sua história desde criança no interior da Inglaterra até se tornar o principal homem de criação, braço direito e amigo pessoal do fundador da Apple. Início de sua história. Nascido em Chingford, uma cidade dormitório no limite nordeste de Londres, que faz fronteira com o condado rural de Essex, logo ao sul da floresta de Epping. A infância de Jony Ive foi confortável, mas humilde. Seu pai, Michael John Ive, era ourives e a mãe, Pamela Mary Ive, era psicoterapeuta. O casal teve uma segunda criança, a filha Alison, 2 anos depois do nascimento do filho. Jony frequentou a Chingford Foundation School, aonde depois viria a estudar David Beckham, o célebre craque do futebol. Beckham estudou lá 8 anos depois de Jony. Quando estava na escola, Jony recebeu o diagnóstico de dislexia, prejudicial ao aprendizado, condição que compartilhava com outro colega que usava o lado esquerdo do cérebro, Steve Jobs. Na infância, Jony mostrava curiosidade pelo funcionamento das coisas. Fascinava-o descobrir como os objetos eram montados. Ele desmontava cuidadosamente rádios e gravadores, intrigado pela forma como eram fabricados, pelo modo como as peças se encaixavam. Embora tentasse remontar os equipamentos, nem sempre conseguia. Mike Ive incentivou o interesse do filho, envolvendo o garoto em conversas sobre design o tempo todo. A influência de Mike Ive foi bem além do menino precoce dentro de casa. Durante anos, ele trabalhou como ourives e professor em Essex. Descrito por um colega como um gigante gentil, ele era muito querido e admirado por seu jeito trabalhador. Ele falava de design com Jony constantemente. Andando juntos na rua, Mike apontava para os diferentes tipos de poste de luz e perguntava a Jony por que eles eram diferentes uns dos outros. Como a luz incidiria e como as condições meteorológicas teriam afetado as escolhas de design. O tempo todo eles conversavam sobre os objetos à sua volta, o ambiente construído e como era possível aprimorá-lo. Nos tempos do colégio. No início dos anos 1980, Jony entrou para a Walton High School, uma grande escola pública no subúrbio de Stafford. Ao lado das crianças locais, ele estudou as matérias básicas do ensino médio e parecia facilmente adaptado à nova cidade. Os colegas se lembram dele como um adolescente humilde, de cabelos escuros, um pouco gordinho. Era popular, tinha um amplo círculo de amizades e participava de diversas atividades extracurriculares da escola. Ele tinha uma personalidade determinada, adaptou-se de cara, diz o ex-professor John Haddon, que dava aulas de alemão na escola. Já na escola, o talento de Jony como designer começou a aparecer. Um amigo e ex-colega das aulas de design, Jeremy Dunn, lembra-se de um relógio inteligente criado por Jony. Preto fosco, com ponteiros negros e sem números, ele podia ser montado em qualquer sentido, graças ao design. Embora fosse feito em madeira, o acabamento preto do relógio era tão impecável que os amigos não tinham como saber de que material ele havia sido feito. O trabalho de Jony era excepcional e seus desenhos, excelentes. Seus professores não se lembram de outro aluno daquela idade com tamanho talento. Mesmo com apenas 17 anos, seus projetos costumavam ser completos, prontos para produção. Seus gráficos eram brilhantes, diz Dave Whiting, que ensinou design e tecnologia a Jony por vários anos. Ele fazia os desenhos iniciais em papel pardo, com tinta branca e preta, um jeito novo e altamente eficaz. Jony tinha um modo diferente de apresentar ideias. Seus projetos eram originais, inovadores, frescos. Como projeto de segundo ano, Jony decidiu desenhar um projetor de transparências. Ele desenhou um projetor leve que podia ser dobrado e guardado numa maleta preta fosca com detalhes em verde-limão. Pequeno e fácil de transportar, tinha uma aparência extremamente moderna e bem diferente dos projetores de mesa desajeitados e meramente utilitários daquela época. Quando ele se formou na Walton, em 1985, tirou A em todas as 3 provas A-Level.
O trabalho duro de 2 anos de preparação valeu a pena, dado que não era fácil obter a nota máxima 3 vezes. Segundo as estatísticas do governo britânico, isso o inseria num grupo de elite composto por 12% dos estudantes em todo o país. As notas o qualificavam para uma vaga em Oxford ou Cambridge, as universidades britânicas mais prestigiosas. Por conta de seu interesse em se tornar projetista de automóveis, Johnny também cogitou a Central St. Martin's College of Arts and Design, em Londres, uma das principais escolas de arte e design do mundo. Mas, ao visitá-la, sentiu que ali não seria o lugar certo para ele. Em suas palavras, Johnny achou os alunos esquisitos demais. Enquanto desenhavam, eles faziam vrum, vrum. Com um histórico acadêmico e um talento daqueles, Johnny podia escolher. No fim, seguiu o conselho de Phil Gray e optou pela Newcastle Polytechnic, no norte da Inglaterra. O design de produtos seria sua praia. Formação universitária em design. Hoje conhecida como Northumbria University, a Newcastle Polytechnic era e ainda é considerada a melhor faculdade britânica de desenho industrial. Atualmente, a escola de design tem cerca de 120 funcionários e acolhe por volta de 1.600 alunos de mais de 65 países. O período na faculdade ajudaria a aprimorar o seu foco e sua disciplina de trabalho. Johnny introjetou boa parte de sua experiência em Newcastle, inclusive seu costume de construir protótipos. Sua formação o estimulou a arriscar e até a encontrar recompensas no fracasso, expondo Johnny a um método bem diferente do método de aprendizado das escolas de design americanas, que tendem a ser mais regradas e voltadas para a indústria. Enquanto o sistema educacional americano costumava ensinar os alunos a se tornarem empregados, os estudantes de design britânicos eram incentivados a ir atrás de suas paixões e construir equipes em torno delas. De fato, a formação de Johnny na Northumbria preparou-o muito bem para sua carreira posterior na Apple. Em Newcastle, na sala de aula, Johnny também se deparou com estilos individuais que o influenciaram. No primeiro ano, matriculou-se numa aula de escultura. O professor era alérgico à poeira do gesso e precisava usar máscara e luvas de borracha. Mesmo assim, dava sua aula semanalmente. Johnny ficou impressionado com a dedicação do professor, mas sobretudo com a maneira como ele tratava os alunos. Sua atitude perante as criações da turma era quase de reverência. Ele limpava cuidadosamente a poeira das esculturas dos alunos antes de discuti-las, mesmo que a obra fosse horrorosa. Johnny ganhou a bolsa com um dos principais projetos que desenvolveu na faculdade. Uma ideia futurista de telefone que surgira num exercício teórico em que os estudantes eram recrutados a pensar "e se?". Numa época em que produtos como o Walkman da Sony estavam alterando a forma de se ouvir música, Newcastle dava enorme ênfase a tecnologias emergentes. Embora esses aparelhos precoces pareçam primitivos hoje, a tecnologia portátil estava começando a se tornar parte da vida de todos. Em resposta ao desafio, Johnny projetou um telefone que era uma abordagem inovadora em relação aos aparelhos fixos. Isso foi muito antes de o telefone celular se tornar onipresente na vida das pessoas. Como era de se esperar, a ideia de Johnny repensava a imagem padrão que se tinha de um telefone. Na época, os telefones possuíam um receptor ligado a um fone por um fio em espiral. O aparelho de Johnny parecia um ponto de interrogação estilizado. Amor ao primeiro Mac. 2 relacionamentos decisivos na vida de Johnny se firmaram durante os anos de faculdade. O primeiro, oficializado em agosto de 1987, no segundo ano do curso, foi o casamento com a namoradinha de infância, Heather Pegg. Filha de um inspetor escolar local, assim como ele estava 1 ano abaixo de Johnny na Walton High School, embora o casal tenha se conhecido na Irmandade Cristã Wildwood. Eles se casaram em Stafford. Mais ou menos na mesma época, Johnny descobriu outro amor, a Apple. A descoberta da Apple. Durante seus anos de estudo, Jonathan não sentira afinidade por computadores. Certo de que era tecnicamente incapaz, sentia-se frustrado porque os computadores claramente estavam se tornando ferramentas úteis em muitos aspectos da vida. Uma tendência que parecia destinada a ganhar força. Foi então que, já no fim da faculdade, Johnny conheceu o Mac. Desde o princípio, Johnny se surpreendeu ao perceber como usar o Mac era muito mais fácil do que tudo que já havia experimentado.
Ficou impressionado com o cuidado com que os projetistas da máquina formatavam toda a experiência do usuário. Sentiu uma conexão imediata com a máquina e, mais importante que isso, com a alma do empreendimento. Foi a primeira vez que ele sentiu a humanidade de um produto. Foi um momento muito dramático. Lembro-me claramente dele, diz. Dava para sentir as pessoas que o haviam feito. Comecei a me informar mais sobre a Apple, como ela foi fundada, seus valores e sua estrutura, diria Johnny tempos depois. Quanto mais eu aprendia a respeito dessa empresa impertinente, quase rebelde, mais ela me atraía. Seus engenheiros apontavam uma saída para uma indústria autocomplacente e criativamente falida. A Apple lutava por alguma coisa e tinha uma razão de ser que não era apenas ganhar dinheiro. Trabalhando na Apple. Embora não tivesse sido contratado como gerente, Johnny se destacou como um líder natural. Johnny Ive levava o trabalho muito a sério, lembra Rick English, fotógrafo que fez vários trabalhos para a Apple nos anos 80 e 90. Ele tinha uma espécie de intensidade feroz. Era calmo, mas muito profundo. Muito sério, mas ao mesmo tempo um cara super legal. Ele liderava de maneira silenciosa e inspirava as pessoas a trabalhar para ele. Johnny começou a despontar como número 2 de Robert Brunner, diretor de criação, no comando. Não apenas trazia ideias e bom gosto no design, mas também logo começou a ajudar a contratar a geração seguinte de designers. Em poucos anos, Johnny havia contratado a maior parte da equipe que viria a produzir o iMac, o iPod e o iPhone, incluindo Christopher Stringer, Richard Howarth, Duncan Robert Kerr e Doug Satzker. A equipe de design industrial era um ótimo lugar para se trabalhar. A impressão era de que ninguém nunca pedia demissão, mas a falta de rotatividade era, na verdade, um desafio. Johnny admite sentimentos ambíguos em relação à estabilidade da equipe. Embora não queira que ninguém saia do grupo, a falta de movimentação dificulta a vinda de novos talentos, diz. Precisamos de gente nova a intervalos regulares para evitar estagnações. Mas isso só acontece se alguém estiver disposto a sair. Um pouco antes do lançamento do Mac do 20º aniversário, Brunner pediu demissão. Ele foi trabalhar para a Pentagram, uma renomada empresa internacional de design fundada em Londres, que o havia sondado meses antes. A demissão de Brunner era esperada havia meses. No início de 1996, ele tirou uma licença prolongada. Embora tivesse retornado ao outono, as coisas foram de mal a pior dentro da Apple e do departamento de design. Todos estavam frustrados. 2 outros designers veteranos anunciaram que iriam embora antes mesmo de Brunner pedir demissão, em dezembro. O fator decisivo para sua saída foi, sem dúvida, o Mac do 20º aniversário. Depois de lutar tanto para lançá-lo, Brunner considerou que o mau posicionamento da marca e uma decisão errada de preço levaram ao fracasso de mercado. A ideia nunca foi essa coisa de edição especial, diz Brunner. A ideia era ser algo top de linha, mas um produto de consumo geral. Era um design muito ousado e avançado, que antecipou o que viria 6 ou 7 anos depois. Steve Jobs. O plano de Jobs para a Apple era mais que uma questão de economia acadêmica. Ele tinha a intenção de tornar o design industrial peça-chave na volta por cima da empresa. Desde sua primeira encarnação na Apple, 1976-1985, ficara claro que o design era uma força mestra na trajetória de vida de Steve Jobs. Ao contrário de Johnny, Jobs não teve educação formal em design, mas possuía um senso estético intuitivo desde a infância. Desde o início, Jobs compreendeu que o bom design não está apenas do lado de fora de um objeto. Assim como Mike Ive para Johnny, o pai de Jobs foi uma influência formadora na opinião do filho em relação ao design. Meu pai adorava fazer as coisas certo. Ele se preocupava até com a aparência das peças que não eram visíveis, lembra Jobs. Certa vez, seu pai se negou a erguer uma cerca se ela não fosse tão bem construída nos fundos quanto na frente de casa. Para dormir bem à noite, a estética, a qualidade têm que estar presentes do início ao fim. Para Jobs, o design era mais que aparência. A maioria das pessoas comete o erro de pensar que design é o que se vê, disse Jobs. Em outra frase famosa, as pessoas acham que é a aparência, que os designers recebem uma caixa e a ordem, faça isso ficar bonito. Mas não é isso que é o design. Não é só a aparência e a sensação. O design é como funciona.
Jobs e seu principal designer, Jerry Manock, começaram a trabalhar no Mac, com 3 restrições de design. Para mantê-lo barato e fácil de fabricar, Jobs insistiu numa única configuração, lembrando o modelo T de seu ídolo Henry Ford. A nova máquina de Jobs tinha que ser um computador sem manivela. O novo proprietário tinha que ser capaz de simplesmente ligar a máquina na tomada, apertar um botão e ele funcionaria. O Macintosh seria o primeiro PC completo do mundo, com tela, drives de disco e circuitos todos embutidos na mesma caixa, com um teclado destacável e um mouse que era ligado na parte de trás. Além disso, tinha que ocupar o menor espaço possível na mesa. Por conta dessa restrição, Jobs e sua equipe de design decidiram que o computador deveria ter uma orientação vertical incomum, com o drive de disco sob o monitor, e não do lado, como nas demais máquinas daquela época. O novo processo de produto da Apple. Nos meses subsequentes ao lançamento do iMac, a equipe também aperfeiçoou uma nova tecnologia de desenvolvimento de produtos. Batizado de Novo Processo de Produto da Apple, ou ANPP, na sigla em inglês, ele se mostraria uma das chaves para o sucesso da empresa. Como era de se esperar, sob a gestão de Steve Jobs, o ANPP rapidamente evoluiria para se tornar um processo bem definido de condução de novos produtos ao mercado, ao estabelecer em minúcia extrema cada estágio do desenvolvimento desses produtos. Na reinvenção do laptop, a equipe de design voltou sua atenção, em seguida, para preencher o terceiro quadrante do planejamento de produto 2x2 de Steve Jobs, um portátil para o consumidor. A instrução era simples, conta um dos designers. Leve o iMac para os laptops. As ideias iniciais para o iBook estavam por toda parte. Surgiram das sessões de reuniões de criação e não de pesquisas qualitativas ou sondagens de mercado. Não fazemos pesquisas qualitativas, essa é a tarefa do designer, diz Johnny. É injusto pedir às pessoas que não têm ideia das oportunidades de amanhã que projetem o futuro a partir do contexto de hoje. Naquela época, os laptops tendiam a ser quadrados, pretos e estritamente utilitários. Deram enorme liberdade a gente, disse Satzger, embora todos soubessem que a nova máquina deveria reverberar as curvas e o colorido do corpo de plástico translúcido do iMac. O resultado em nada se parecia com os concorrentes, não apenas pelas linhas curvas, mas porque explodia em cores e alegria. Inicialmente, Johnny desenhou o projeto Concha Curvilíneo, que lembrava uma criatura submarina. Depois, repassou-o a Chris Stringer, para que este fosse o chefe de design. A criação do iPod. No início dos anos 2000, a Apple enfim se estabilizara. O Mac era um sucesso e a Apple havia acabado de lançar o Mac OS X, um novo sistema operacional. Estavam sendo produzidos aplicativos para os X para editar vídeos, armazenar fotos e queimar DVDs, o iMovie, o iPhoto e o iDVD. O que faltava era um aplicativo para música digital. Graças ao Napster, a música estava se tornando digital rapidamente e os gravadores de CD começavam a decolar. A Apple foi praticamente o último fabricante de computadores a adicionar gravadores de CDs a seus computadores. Numa tentativa de recuperar terreno, a empresa comprou para o Mac um programa de jukebox em MP3 de terceiros, o Sound Jam MP, de uma pequena empresa, a Cassidy & Green. A Apple também contratou o programador estrela da Cassidy & Green, Jeff Rubin. Havia 2 tipos de MP3 players no mercado naquela época. Ou eles eram tijolos grandes e feios, baseados na unidade de disco de 3 polegadas de um desktop, ou usavam as caras memórias flash e armazenavam poucas músicas. Nenhum dos dois funcionava direito com o iTunes, mas Jobs ponderava se havia uma oportunidade de tirar partido da inteligência embutida do iTunes. Assim, ele disse no dia do lançamento: "Hoje temos algo realmente empolgante para vocês", disse Steve Jobs em 23 de outubro de 2001, num evento especial para a imprensa no campus da Apple. Jobs tinha chamado apenas uma dúzia de jornalistas para o lançamento do produto. O convite dizia simplesmente: "Dica não é um Mac". Apenas um mês depois dos ataques de 11 de setembro, o mundo ainda estava em estado de choque, e para os padrões de showman de Jobs, o evento era discreto.
Quando Jobs tirou pela primeira vez o iPod do bolso da calça jeans, a reação da plateia foi silenciosa. Não parecia tão empolgante, sobretudo quando o público soube qual era o preço: $499. Quase $500 por um tocador de MP3. E um tocador que só funcionava nos Macs, não no Windows, parecia irrealisticamente alto. Os primeiros críticos foram, da mesma maneira, céticos. Um deles disse que iPod era a sigla para Idiots Price Our Devices, imbecis encarecem nossos aparelhos. De início, as vendas do iPod foram modestas, e ele levaria 2 anos para decolar, apenas quando passou a ser totalmente compatível com o Windows. Mesmo assim, as sementes do êxito do iPod foram plantadas com o primeiro aparelho. Johnny tinha confiança no novo produto. Nosso objetivo era projetar o melhor MP3 possível, projetar algo que se tornasse um ícone, dizia Johnny no primeiro vídeo promocional do iPod. O iPod foi o primeiro ícone cultural do século XXI, diz o Dr. Michael Bull, palestrante da Universidade de Sussex, cujos estudos lhe valeram o apelido de Professor iPod. Roland Barthes afirmava que na sociedade medieval as catedrais eram a forma icônica. Depois, nos anos 1950, passou a ser o carro. Eu afirmo que 50 anos depois, o ícone é o iPod, essa tecnologia que permite que o mundo inteiro caiba em seu bolso. Foi o representante de um momento chave na vida social do século XXI. O craque da Apple. Jobs foi operado de um tumor no pâncreas em julho de 2004. Enquanto se recuperava de sua primeira batalha contra o câncer, ele pediu para ver 2 pessoas. Uma delas era a esposa Laurene Powell Jobs. A outra era Jony Ive. Depois de quase 8 anos trabalhando juntos diariamente, Johnny e Jobs tinham uma relação especial e íntima. A dupla era inseparável, participava das mesmas reuniões, almoçava junto e passava tardes inteiras no estúdio discutindo projetos. A primeira cirurgia de Jobs não o curou totalmente, e tempos depois ele passou por uma segunda rodada de cirurgias, tirando uma licença da Apple para se submeter a um transplante de fígado em Memphis, Tennessee, em maio de 2009. Jobs voou para casa em seu avião particular com a mulher. Foi recebido por Johnny e Tim Cook no aeroporto de San José. O futuro da Apple era uma pergunta no ar, já que o anúncio da licença de Jobs levou muitas pessoas na imprensa a prever que, sem ele, a Apple estaria condenada. Parecia consenso entre os catedráticos que o destino da Apple residia somente sobre os ombros de Jobs. Johnny levou Jobs de carro, do aeroporto até em casa, e no caminho confidenciou que estava inquieto com os artigos de jornal que associavam a sobrevivência da Apple a Jobs. Johnny é insubstituível. Pouco antes de morrer, Jobs revelou o grau de decisão que concedeu a Johnny dentro da empresa. Ele tem mais poder operacional que qualquer um na Apple, exceto eu, disse Jobs. Não existe ninguém que possa dizer a ele o que fazer ou mandá-lo embora. Foi desse jeito que eu arrumei as coisas. Jobs não explicou direito o que queria dizer. Segundo o organograma da Apple, Johnny responde a Cook. No entanto, segundo Jobs, Cook não pode dizer a Johnny o que fazer. Se esse arranjo parece incomum, é porque Johnny tem um enorme poder operacional. Sua equipe de design industrial, a equipe mais poderosa dentro da empresa, dá as cartas para a engenharia e a produção. A Apple investiu bilhões nos exigentes métodos de produção de Johnny. O orçamento e a viabilidade nunca foram um problema na implementação dos projetos da equipe de design industrial pela equipe de operações. Ele compreende conceitos comerciais, conceitos de marketing, pega as coisas no ar, assim, num clique, compreende o que fazemos em sua essência, melhor do que ninguém. A parceria com Jobs. Se tive um parceiro espiritual na Apple, foi Johnny. Johnny e eu bolamos a maioria dos produtos juntos, e depois chamamos outras pessoas e perguntamos: "Que acham disto?" Ele percebe a ideia geral, assim como os detalhes mais infinitesimais de cada produto, e compreende que a Apple é uma empresa de produtos. Ele não é só um designer, mas o sucesso da Apple e a continuidade que Johnny deu à empresa veio a significar que hoje o consumidor quase consegue antecipar qual será a aparência do produto. O choque do novo não existe mais.
A Apple criou um DNA de marca muito cuidadoso, mas que não deve se tornar uma espada sobre sua cabeça, de onde ela não possa mais se mexer, adverte o professor Alex Milton. A Apple deixou de ser alternativa, virou o sistema. Milton considera isso uma tensão para Johnny, visto que os formandos mais recentes do tipo de escola de design que ele frequentou passaram a rejeitar essa estética. Seu desafio é: ele consegue se reinventar ou parou no tempo? A Apple tem de encontrar uma nova linguagem, e o desafio é: como ela vai ser? Confio que Johnny tem todas as condições de conduzir o próximo passo da Apple, mas esse é, de longe, o avanço mais difícil. Insta Insights. A criatividade é algo que deve ser estimulado desde criança. A orientação dos pais no desenvolvimento profissional de seus filhos é algo muito importante para o futuro. A inovação dos produtos reflete no sucesso financeiro de uma empresa. Neste livro, você aprendeu que a vocação para determinada atividade profissional apenas será bem-sucedida quando acompanhada de uma formação acadêmica de base, desde os primeiros anos de estudo até a chegada à universidade. Aprendemos que a disciplina e a criação de métodos de execução de projetos auxiliam muito no desenvolvimento de qualquer atividade relacionada à criação. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Google, a biografia, Steven Levy.